Meu marido morreu. Fiquei sem condições de criar meu filho. Cadê Deus? Bom, vamos lá, né? Essa exclamação é muito forte, né? E não é uma coisa nova, né? É uma coisa que já vem com muita frequência, já há muitos anos, com relatos reais de mães que perderam seu companheiro assim de repente, né? Policiais, soldados, até trabalhadores comuns mesmo, né? E depois elas se veem sozinhas para criar um filho pequeno. Não é uma questão assim de, vai ficar desamparada completamente. Não, claro que ela vai pegar a pensão do governo, mas o que eu tô falando aqui não envolve dinheiro, não. O que eu tô falando envolve isso aqui, cabeça. Porque perguntar cadê Deus nessa hora é uma coisa que tá além de ser uma pergunta teológica bem elaborada. É muito mais do que isso. É um grito, é um desespero de uma mãe que não sabe o que fazer para poder simplesmente dar uma boa criação para o seu filho diante de uma situação dessa. Sem falar que se ela gostava muito do marido, ainda pode piorar a situação. Mas isso aí é uma dor que fala muito maior do que qualquer crença. A viúva olha para a criança, vê que agora só tem ela no mundo para proteger, seja menino ou seja menina, não importa. A dor é a mesma. E aí ela sente o peso da responsabilidade, né, de ficar crescendo com isso. Porque pensa só, tem Dia das Mães, que é uma alegria, tudo tal. E tem o Dia dos Pais também, que é em agosto. Você pensa só o que é para uma criança passar o Dia dos Pais todo mundo, né, ganhando presente, quer dizer, presenteando seus pais. E aí ele não pode fazer isso. Mas tem o padrasto. Tá, mas e quando não tem o padrasto, né? Aí fica aquela dor, né? Fica aquele buraco que o marido deixou. E aí o futuro começa a ficar um pouco incerto. E a primeira coisa que sai desse desabafo é cadê Deus nessa hora? Bom, muita gente interpreta como perda de fé, mas na maioria das vezes não é não. É o oposto. É alguém que acreditava que Deus cuidava da família e naquele instante não consegue enxergar cuidado nenhum. É a fé machucada, é a fé ferida, gritando de dor antes de conseguir se recompor ou não. Quem já acompanhou viúvas novas, né, pessoas viúvas que perderam seus maridos já ainda na juventude, com 20, 30 anos, sabe que essa pergunta costuma vir junto com noites em claro, olhando para o berço, conta para pagar sozinha, agora sim vem a questão do dinheiro. Depois que ela pensa no emocional, em como vou criar essa criança e como vou vivenciar meu marido, aí ela começa a pensar no dinheiro. Isso vem depois. É o normal de vir, né? Porque conta para pagar sozinha, medo de não dar conta, de pagar tudo, suster tudo para o seu filho, culpa por não estar viva enquanto. Quer dizer, perdão, culpa por ainda estar viva enquanto o companheiro se foi. Ela se acha incapaz de continuar criando seu filho e supervaloriza o marido que ela perdeu, achando que se ele estivesse vivo, ele cuidaria melhor. Eu tô falando isso porque teve umas situações em que eu vi acidente acontecendo. Né? Aí é inevitável, né? A perda do marido foi inevitável. O filho e a mãe sobreviveram e o marido se foi. E aí, em situações dessas, eu vi pessoas falando isso, tá? E com o tempo, algumas conseguem transformar esse cadê Deus em Deus estava ali quando eu não via, né? Porque é nessa hora aí que acontecem as tragédias que Deus, ele sabe qual é o melhor. Se é o melhor ele continuar vivo, se é o melhor ele morrer, se é melhor acontecer isso com ela, o que seria melhor acontecer? Porque Deus conhece o futuro. Então, a gente não sabe como é a visão, o olhar de Deus para o futuro. Porque ele conhece o futuro, a gente não. A gente só conhece o passado. Nem o presente a gente conhece, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto. Então, o passado é nosso, o futuro é de Deus. Então,
É, continuando aqui a linha de raciocínio, porque é o seguinte: depois disso, ela fica, às vezes, dependendo da ajuda dos familiares, ela descobre aí força que vem dentro de si e o filho vira motivo para ela se levantar. Ela, não, eu preciso continuar. Eu tenho essa criança para criar, não importa agora quanta barreira eu vou enfrentar pela frente, eu tenho essa criança aqui para criar. E podem vir os desafios, vou continuar lutando. Entendeu como que funciona? Ela fala, mas você não é mãe. Mas quem sabe se não fosse eu no lugar dela, fosse um pai? Eu pensaria assim. Já parou para pensar? Então, ó, as reações humanas elas são diversas. A gente não pode ficar aqui generalizando todos os tipos de pensamentos que podem surgir em uma coisa só. Cada pessoa tem sua história, então cada um reage de um jeito. Mas eu estou assim levantando várias hipóteses para que você se encaixe em uma delas. Talvez você nem tenha se encaixado em uma delas ainda e pode colocar aqui embaixo para mim, para mim saber qual que você se encaixou que não está nessa lista de tudo que eu falei. Ou então você mesmo compartilhar a sua história e colocar aqui embaixo. Fala, não, me identifiquei com tal coisa que você falou aí. Entendeu? Seria coisa muito interessante e proveitosa também. Agora, se você conhece alguém que está passando por isso, que não é você, o melhor às vezes não é responder teologicamente. Deus tem um plano para você. Você sabe por quê? Isso é até interessante. Seria tentador fazer isso. Mas você sabe por quê? Esse não é o momento de você falar isso? Porque a dor ainda está latejando. Ela está focada na perda e no impacto que isso causou aqui, no psique dela. Então, não faça isso agora. Isso lá na frente vai ser muito útil, mas agora não. O melhor é ficar ali do lado e deixar ela gritar o cadê Deus dela, quantas vezes precisar, até que um dia ela possa respirar de novo e entender que Deus estava o tempo todo ali, observando. E não quis intervir, deixou as coisas acontecerem naturalmente. Você sabe por quê? Porque ele não é um Deus que vai estar fazendo milagres para provar para você que ele te ama. É o contrário. É você entender que ele te ama e por isso ele faz por você milagres. Entendeu? Mas às vezes o milagre não seja esse, seja outro. Ou talvez tenha acontecido o milagre de Deus ter salvado teu marido da morte, por amor a você, para te dar mais uma chance de reatar o casamento. Bom, espero que você tenha entendido tudo isso que eu tenha falado para você aqui, que na minha opinião foi relevante, mas eu quero ver a sua opinião também. Deixe sua opinião nos comentários. Deixe um joinha para que mais mães possam vir a interagir com essa questão e deixar cada vez mais amplo sobre o que a mulher realmente sente nessas horas. Se tem mais alguma coisa que possa ser dito, se tem mais alguma coisa que possa ser debatido, é importante, porque aqui não é um campo de guerra, aqui é um campo de ideias. Vambora, vamos levar essa ideia adiante para poder ajudar mais mães a superar esses momentos difíceis. Tá bom? Bom, se gostou já sabe, né? Deixa o like aí, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Tá ok? Um abraço no seu coração. Até mais.